O livro escondido dos sonhos proféticos. O que sua alma está tentando te dizer. Prólogo. O sussurro do inconsciente. Imagine acordar de um sonho e perceber que ele não foi apenas uma repetição de lembranças do seu dia, mas um vislumbre de algo que ainda não aconteceu, um pedaço de futuro tentando se infiltrar na sua consciência. Essa é a essência do que chamamos de sonhos e linhas temporais. A ideia de que cada imagem noturna é um ponto de acesso a passados alternativos, realidades paralelas e futuros possíveis. Nosso inconsciente profundo não está limitado ao presente. Ele é um viajante silencioso, capaz de atravessar corredores onde o tempo não é linear. Assim, quando você sonha, não está apenas recordando. Está navegando em um oceano de probabilidades, testando rotas que a sua vida pode tomar. É como se a alma tivesse acesso a uma sala de cinema cósmica, onde trailers vibracionais são exibidos para que você sinta na pele as consequências de escolhas ainda não feitas. Esses trailers não são meras ilusões. Eles são mapas energéticos, mostrando como determinadas decisões ressoam em sua linha do tempo. A física moderna já insinua que o tempo não é rígido, mas maleável. Teorias quânticas sugerem que múltiplas linhas temporais coexistem, como se fossem canais de televisão que você pode sintonizar. Quando você sonha, sua mente desliga os filtros da lógica e começa a captar transmissões dessas linhas alternativas. É por isso que, em alguns sonhos, você se vê vivendo situações que parecem tão reais quanto a vigília, mas com detalhes ligeiramente diferentes. Talvez esteja numa casa que não existe nesta vida, mas que você reconhece como sua. Talvez converse com pessoas que nunca conheceu, mas sente uma intimidade imediata. Essas experiências são indícios de que sua consciência acessou versões alternativas de si mesma em linhas paralelas de tempo. Sonhos, portanto, não são apenas reflexos psicológicos, são janelas abertas para dimensões onde o tempo dança em outra cadência. Pense em quantas vezes você sonhou com algo simples, uma conversa, um encontro, uma paisagem, e depois, dias ou meses mais tarde, viveu exatamente aquilo. Esse fenômeno é chamado de precognição onírica, ou seja, a capacidade de antecipar o futuro através dos sonhos. Mas não se trata de adivinhação mágica, trata-se de sintonizar frequências vibracionais que já existem no campo das possibilidades. Imagine a vida como um grande rio repleto de afluentes. Cada escolha que você faz abre uma nova corrente. Sonhar é como navegar nessas águas antes de decidir em qual embarcação subir. Quando sonha, você experimenta as sensações de cada rota possível, como se estivesse testando roupas antes de escolher qual usar. Por isso, chamamos os sonhos de trailers vibracionais. Eles são prévias emocionais, mostras antecipadas daquilo que pode se tornar real caso você mantenha determinada vibração. Mas como diferenciar um sonho comum, resultado da mente, organizando memórias, de um sonho ligado a linhas temporais alternativas? Existe um critério simples, mas poderoso: a intensidade sensorial e a clareza emocional. Sonhos proféticos, aqueles que mostram futuros possíveis, tendem a ser vívidos, coloridos, ricos em detalhes táteis e auditivos. É como se o sonho tivesse textura. Você se lembra do cheiro, da temperatura, da luz ambiente. Além disso, esses sonhos deixam uma marca emocional profunda. Você acorda com o coração acelerado, com lágrimas nos olhos, ou com uma sensação de certeza inabalável. É como se o inconsciente tivesse atravessado a barreira e imprimido em você um selo energético. Essa intensidade não acontece em sonhos banais. Ela é sinal de que sua alma acessou uma linha temporal e trouxe de lá um recado codificado. Culturas antigas compreendiam isso muito bem.
Entre os povos indígenas, sonhar era visto como viajar em mundos paralelos. Para os xamãs, cada sonho era uma caça espiritual. O sonhador saía em busca de informações escondidas em outros planos. No Egito, sacerdotes treinavam para induzir sonhos proféticos, acreditando que neles os deuses revelavam planos para a nação. Até mesmo na Grécia, templos de Asclépio recebiam pessoas que passavam noites em rituais de incubação de sonhos, esperando mensagens de cura ou orientação. Esses povos entendiam algo que esquecemos: os sonhos não são ruídos, mas sinais. Eles revelam não apenas memórias, mas linhas de destino ainda não escolhidas. E se esses antigos já sabiam disso, por que nós, em pleno século XXI, reduzimos os sonhos a meros reflexos da mente cansada? Talvez porque esquecemos a arte de escutar. Para recuperar essa escuta, é preciso adotar um olhar investigativo. Cada sonho pode ser catalogado em 3 categorias: ecos, ensaios e saltos. Ecos são repetições de memórias emocionais, resquícios de experiências que sua mente busca processar. Ensaios são simulações do inconsciente, preparando você para escolhas futuras. Já os saltos são vislumbres diretos de outras linhas temporais, fragmentos de realidade futura ou paralela. O mesmo sonho pode conter as 3 camadas ao mesmo tempo. Por exemplo, você sonha com uma pessoa do passado, eco, vivendo uma situação parecida com um dilema atual, ensaio, em um cenário que só acontece meses depois. Salto. Essa mistura é comum, porque o inconsciente não organiza os fatos de forma linear. Cabe a você, como leitor do manuscrito, aprender a diferenciar os sinais. Uma prática útil é o que chamo de Protocolo 3-12-24. Ao acordar, nos primeiros 3 minutos, escreva os verbos e emoções mais fortes do sonho. Dentro das 12 horas seguintes, esteja atento às sincronicidades no mundo desperto. Palavras repetidas, símbolos estranhos, encontros inesperados. Em até 24 horas, realize uma microação coerente com a mensagem percebida no sonho. Essa ação funciona como um gatilho para alinhar sua vibração à linha temporal mostrada. Se coincidências poderosas começarem a surgir, você ativou um salto. Se a vida apenas devolver lembranças, era um eco. Se entregar clareza emocional para uma decisão, era um ensaio. Essa metodologia não é adivinhação, é alinhamento energético com os trailers vibracionais que sua alma lhe oferece. Outro recurso poderoso é a matriz de coerência temporal. Imagine um gráfico com 2 eixos. No eixo X, a intensidade sensorial, cores, sons, cheiros, toques. No eixo X, a relevância prática, impacto em decisões, riscos, oportunidades. Classifique seu sonho de 0 a 5 em cada eixo. Sonhos com baixa intensidade e baixa relevância são ecos simples. Alta intensidade, mas baixa relevância indicam ensaios. Alta intensidade e alta relevância configuram saltos temporais. Essa matriz ajuda a mapear seus sonhos de forma objetiva, evitando cair em interpretações superficiais. Mais do que interpretar símbolos, o objetivo é sentir a coerência vibracional entre o que foi vivido no sonho e o que está prestes a se manifestar. Sonhos de linha temporal também podem atuar como avisos. Muitas tragédias já foram previstas em sonhos que não foram compreendidos a tempo. Pessoas relataram ter sonhado com desastres naturais, acidentes de avião ou perdas familiares pouco antes de acontecerem. Não é que o sonho cause o evento, mas que ele acessa a vibração daquela linha de probabilidade. Ao prestar atenção, você pode, inclusive, alterar o rumo. Se um sonho mostra um perigo, sua simples decisão de mudar um hábito ou rota já pode desviá-lo dessa linha. Isso significa que os sonhos não são deterministas, mas avisos maleáveis. Eles mostram o futuro,
mas você ainda é livre para escolher se quer ou não percorrê-lo. Ao compreender isso, você deixa de ser refém dos sonhos e passa a usá-los como guias. Cada noite, antes de dormir, você pode programar sua mente com a pergunta: mostre-me a linha temporal mais alinhada ao meu propósito. Essa intenção funciona como uma senha energética. Ao acordar, registre tudo, mesmo que sejam fragmentos. Com o tempo, perceberá que seus sonhos respondem de forma cada vez mais clara. Você não está apenas sonhando, está participando de um diálogo cósmico, onde cada imagem é uma frase e cada emoção é uma pontuação. No fim, entender os sonhos e linhas temporais é compreender que o futuro não chega pronto. Ele é moldado a cada noite, no palco secreto do inconsciente profundo. Capítulo 1. Sonhos e linhas temporais. Precisamos explorar também os relatos documentados que provam a existência dessa conexão entre o inconsciente e futuros possíveis. Um dos casos mais citados ocorreu antes do naufrágio do Titanic. Dezenas de pessoas relataram ter sonhado com navios afundando dias antes do acidente. Esses sonhos não eram símbolos abstratos, mas cenas diretas de um futuro que se aproximava. Outro exemplo, Abraham Lincoln confidenciou a amigos ter sonhado com seu próprio funeral poucos dias antes de ser assassinado. Esses relatos reforçam que o inconsciente tem acesso a linhas temporais em formação e que os sonhos funcionam como alertas vibracionais. Não são premonições inevitáveis, mas sinais que nos mostram bifurcações energéticas. Se ignoramos, seguimos no fluxo já previsto. Se agimos, podemos redirecionar a história. O sonho, portanto, não é uma sentença, mas uma oportunidade de intervenção. E aqui entra um ponto vital: o padrão vibracional. Toda linha do tempo responde à frequência que você emite. Quando você sonha, está experimentando em primeira mão a ressonância de suas escolhas atuais. É por isso que sonhos podem ser lidos como feedback energético. Se você constantemente sonha com cenários de perda, fracasso ou caos, não significa que está condenado, mas que a vibração presente está conectada a linhas de futuro com esses resultados. O sonho está gritando: mude agora. Da mesma forma, sonhar repetidamente com abundância, encontros positivos e vitórias indica que sua vibração está alinhada a um fluxo fértil. Assim, sonhar é como olhar em um espelho cósmico, que não mostra apenas o reflexo atual, mas também o reflexo de quem você está prestes a se tornar. Existe ainda o fenômeno dos sonhos coletivos de linha temporal, quando várias pessoas, em locais diferentes, sonham com o mesmo evento ou símbolo. Esses episódios geralmente acontecem antes de grandes acontecimentos globais, guerras, pandemias, catástrofes naturais. É como se o inconsciente coletivo da humanidade percebesse a mudança vibracional e enviasse sinais sincronizados. Carl Jung chamou isso de arquétipos emergentes, símbolos universais que brotam em mentes separadas, porque todos estão conectados a uma mesma rede. Ao estudar sonhos coletivos, percebemos que eles funcionam como radares da consciência planetária, antecipando mudanças sociais e espirituais. Isso mostra que nossos sonhos não são apenas individuais, mas participam de um campo maior, onde linhas temporais globais também podem ser acessadas. Outro aspecto profundo é o dos paradoxos temporais oníricos. Imagine sonhar com algo, tomar uma decisão baseado nesse sonho, e justamente essa decisão criar o futuro que você viu. Isso gera um ciclo intrigante. O sonho era uma previsão ou foi a causa? Muitos pesquisadores espirituais acreditam que os sonhos funcionam como uma negociação com o tempo. Você recebe uma prévia, faz ajustes, e esses ajustes moldam a realidade. É como se houvesse uma dança entre destino e livre-arbítrio, onde o sonho atua como mensageiro.
Essa dinâmica explica por que algumas visões se cumprem exatamente, enquanto outras se dissolvem. Não é falha da profecia, mas resultado da intervenção consciente do sonhador que escolheu outra rota. Para colocar isso em prática, proponho um exercício chamado Mapa de Futuros Sonhados. Durante 7 dias, registre todos os sonhos que lembrar. Em seguida, marque-os em um diagrama de 3 círculos. O círculo do eco, coisas do passado, o círculo do ensaio, situações testadas, e o círculo do salto, fragmentos de futuro. Quando os círculos se cruzarem, você terá o que chamo de núcleo de probabilidade. Pontos recorrentes que revelam para onde sua vida está se inclinando. Com esse mapa, você poderá identificar padrões e perceber se está sendo atraído para uma linha de escassez ou para uma de expansão. O poder está em visualizar antes de viver, ajustando o curso antes que o destino se solidifique. Os sonhos também revelam linhas de passado alternativo, trazendo memórias de versões de você que fizeram escolhas diferentes. Você pode sonhar que seguiu uma carreira distinta, casou-se com outra pessoa, vive em uma cidade que nunca visitou. Muitas vezes esses sonhos causam estranhamento, mas carregam lições preciosas. Eles mostram o que poderia ter sido e, ao mesmo tempo, oferecem compreensão e cura para escolhas que você talvez lamente. É como se o inconsciente dissesse: veja, essa era uma rota possível, mas não escolhida. Aceite e siga. Ao acolher esses sonhos, você pacifica partes internas que ainda se apegam a alternativas não vividas. Esse processo de integração liberta energia e abre espaço para escolhas mais conscientes no presente. Agora, imagine a ideia de que cada pessoa carrega dentro de si um bibliotecário dos sonhos, uma entidade interna ou arquétipo cuja função é organizar suas experiências noturnas nas prateleiras do tempo. Esse bibliotecário decide quais memórias serão arquivadas, quais serão entregues como mensagens e quais permanecerão como enigmas até que você esteja pronto. Quando você ignora seus sonhos, é como deixar esse bibliotecário sozinho em um arquivo empoeirado. Mas quando começa a registrar, estudar e agir, você estabelece parceria com ele, e então os sonhos se tornam mais claros, mais organizados, quase didáticos. Você percebe conexões que antes passavam despercebidas e passa a sentir que a própria vida está sendo editada em tempo real. É nesse ponto que o conceito de trailer vibracional ganha vida. Assim como um trailer de filme mostra as melhores cenas de uma obra antes da estreia, os sonhos exibem trechos condensados de experiências que estão prestes a acontecer, caso você mantenha a mesma frequência. Eles são intensos, simbólicos e geralmente carregados de emoção, porque sua função é capturar a atenção da sua alma. Mas, ao contrário de um trailer de cinema, você pode mudar o roteiro. Se não gosta do que viu, mude a vibração. Se amou o que experimentou, fortaleça esse estado emocional no mundo desperto. Dessa forma, o sonho deixa de ser apenas espetáculo e se torna ferramenta de cocriação. Concluímos, então, que os sonhos não são meros resíduos do cérebro em descanso, mas sim interfaces com um sistema maior de tempo e realidade. Eles funcionam como laboratórios onde testamos versões de nós mesmos em diferentes futuros, revisitamos passados alternativos e ajustamos o presente. Cada noite é uma oportunidade de ensaio, cada imagem uma semente vibracional. Ao acordar, cabe a você regar ou abandonar essa semente. O convite deste capítulo é simples e poderoso. Torne-se consciente de que seus sonhos são linhas temporais em miniatura, mapas secretos deixados para guiá-lo. Aprenda a reconhecer os ecos, a interpretar os ensaios e a escolher com sabedoria quais saltos deseja transformar em realidade. Porque, no final, sonhar é moldar o futuro antes que ele aconteça. Capítulo 2.
a chave onírica das reencarnações. Há sonhos que parecem escapar da lógica comum. Você acorda com a sensação de ter vivido uma vida inteira em poucas horas de sono, carregando lembranças de lugares que nunca conheceu, idiomas que nunca estudou e rostos que jamais viu, mas que se apresentam com uma intimidade arrebatadora. Esses sonhos não são simples fantasias, são memórias emergentes de existências passadas, fragmentos de reencarnações que a mente racional insiste em apagar, mas que o inconsciente profundo mantém gravados como arquivos eternos. Cada sonho desse tipo é como um portal de acesso a camadas da alma que se estendem muito além do tempo presente. Não é coincidência quando você sonha repetidamente com a mesma época, o mesmo cenário ou o mesmo personagem. É sua alma sussurrando: você já esteve aqui antes e há algo que precisa ser lembrado. Os sonhos reencarnatórios são diferentes dos sonhos comuns porque carregam uma qualidade densa, quase cinematográfica. A arquitetura dos lugares é sólida, os detalhes das roupas são específicos, a linguagem soa natural e a emoção é intensa demais para ser descartada como invenção. Muitos relatam sonhar com cidades antigas que só depois descobrem existir, com práticas culturais que jamais estudaram, ou até com batalhas e catástrofes históricas nas quais nunca estiveram fisicamente presentes. A explicação não está no acaso, mas na continuidade da alma. Quando dormimos, o inconsciente tem a liberdade de buscar informações nos arquivos akáshicos, a biblioteca cósmica, onde estão registradas todas as experiências humanas e espirituais. É nessa consulta secreta que o sonho reencarnatório acontece, trazendo para a superfície pedaços de identidades que moldam nossa jornada atual. Mas qual é o propósito desses sonhos? Eles não surgem para nos entreter, mas para nos ensinar. Cada lembrança de uma vida passada que emerge no sono é carregada de uma lição inacabada. Talvez você sonhe com traições, porque sua alma carrega feridas emocionais que precisam ser curadas nesta vida. Talvez reviva guerras e perseguições para que compreenda seu medo de se expor ou sua dificuldade em confiar. Ou talvez sonhe com um amor intenso de outra época, para entender por que se sente incompleto quando encontra determinadas pessoas no presente. Nada é gratuito. O inconsciente não desperdiça energia criando histórias sem função. O que parece apenas uma viagem noturna é, na verdade, um recado espiritual pedindo integração e libertação. Há símbolos recorrentes nesses sonhos reencarnatórios. Muitos relatam sentir dores físicas no corpo durante ou após o sonho, como se tivessem experimentado uma ferida antiga. Outros acordam com habilidades despertas, como tocar um instrumento, escrever em outro idioma ou reconhecer um território estrangeiro com naturalidade. Esses sinais mostram que a alma carrega memórias celulares e que os sonhos funcionam como a ponte de acesso a esses arquivos. A ciência já admite o conceito de memória epigenética, traços herdados que vão além do DNA. Do ponto de vista espiritual, os sonhos são a chave para abrir esses cofres ocultos, revelando lembranças que influenciam silenciosamente sua vida atual. Culturas ancestrais sempre souberam disso. No Tibete, monges praticavam o chamado Yoga dos sonhos, acreditando que era possível visitar vidas passadas e ajustar erros kármicos enquanto dormiam. No Egito, sacerdotes anotavam cuidadosamente sonhos com símbolos de outras eras, interpretando-os como revelações de linhagens espirituais. Entre povos indígenas, havia a crença de que sonhar com ancestrais era receber não apenas conselhos, mas também heranças de poder e sabedoria. Esses povos não viam separação entre passado, presente e futuro. Para eles, tudo coexistia em uma grande rede.
Ao sonhar, o indivíduo apenas mudava de estação nesse vasto campo temporal. E como usar esses sonhos de forma prática? O primeiro passo é registrar tudo, sem filtros. Quanto mais detalhes você anota, mais fácil será identificar padrões. O segundo passo é buscar conexões entre o sonho e sua vida atual. Emoções repetidas, medos inexplicáveis, talentos naturais. Se um sonho traz a sensação de perseguição e você vive constantemente ansioso sem motivo, pode ser um resquício de uma vida em que foi caçado ou punido por suas escolhas. Ao identificar isso, você ganha consciência e poder de transformação. O terceiro passo é criar rituais de integração. Uma prática simples é escrever uma carta para o eu daquela vida passada, agradecendo pelas lições e libertando-se dos fardos. Essa carta, mesmo simbólica, atua como selo energético, encerrando ciclos que já não precisam mais se repetir. Outra técnica poderosa é a meditação guiada antes de dormir. Ao colocar a intenção de revisitar uma vida específica, você direciona seu inconsciente como se fosse um navegador ajustando a rota. Muitos praticantes relatam que, ao repetir frases como "mostre-me a origem deste medo" ou "leve-me à vida em que conheci essa pessoa", acabam sonhando exatamente com a resposta. É como se a alma aguardasse apenas o convite para abrir a gaveta certa nos arquivos. Esse processo permite que você desperte com clareza sobre relações kármicas, talentos ocultos e bloqueios emocionais. Em vez de viver perdido em ciclos repetitivos, você passa a enxergar os fios invisíveis que costuram suas experiências. Não podemos esquecer o papel dos encontros oníricos. Quantas vezes você sonhou com alguém que pareceu familiar, mas que não faz parte da sua vida atual? Em muitos casos, essas são almas companheiras de outras existências reencontradas no plano dos sonhos. Elas aparecem para reativar memórias e preparar reencontros na vigília. Não raro, pessoas que sonham intensamente com estranhos acabam conhecendo esses mesmos indivíduos meses depois, em situações reais. Isso não é coincidência, mas sincronicidade kármica. O sonho foi o ensaio vibracional, o reconhecimento da alma antes do encontro físico. Esses encontros também explicam as chamadas conexões imediatas, quando você olha nos olhos de alguém e sente que o conhece desde sempre. A ciência pode chamar isso de reação química, mas o inconsciente sabe que se trata de reencontro reencarnatório. O sonho, nesse sentido, funciona como lembrete para que você não ignore essas ligações profundas. Algumas vêm para curar feridas, outras para ensinar, outras simplesmente para reacender afetos eternos. O importante é entender que cada sonho reencarnatório carrega uma missão. Não é sobre nostalgia, mas sobre libertação e expansão. Conforme você se aprofunda nesse processo, percebe que não é apenas um viajante noturno, mas um guardião de memórias ancestrais. Sua alma atravessou séculos, culturas e corpos, e cada sonho é um fragmento dessa jornada eterna. A chave onírica das reencarnações não está fora de você. Ela pulsa em cada batida do coração, em cada sensação de déjà-vu, em cada sonho que insiste em voltar noite após noite. Aprender a decifrá-los é resgatar partes perdidas de si mesmo, reunindo os pedaços dispersos da alma em uma unidade maior. E quando isso acontece, sua vida presente se transforma. Fardos se dissolvem, talentos se despertam e conexões profundas se revelam. No fim, compreender os sonhos reencarnatórios é compreender que você não começou aqui nem termina aqui. Você é uma corrente de experiências em constante movimento. E os sonhos são as chaves que destrancam portas entre vidas. O que parecia apenas um devaneio é, na verdade, uma lembrança.
O que parecia apenas fantasia é, muitas vezes, memória. E o que parecia impossível de explicar é, na verdade, a prova de que sua alma é infinita e que o tempo, dentro dos sonhos, é apenas uma ponte. Capítulo 3. Arquitetos do sono. Enquanto você dorme, uma força invisível ergue palácios, constrói cenários, convoca personagens e organiza histórias com precisão quase cinematográfica. Essa força não é aleatória. Ela segue regras, padrões e intenções que escapam à lógica da vigília. Os arquitetos do sono são as inteligências ocultas responsáveis por esculpir a paisagem dos seus sonhos. Eles podem se manifestar de diversas formas: fragmentos da sua própria mente inconsciente, memórias celulares, arquétipos universais ou até guias espirituais que utilizam a linguagem onírica para comunicar mensagens. Cada sonho é como uma peça teatral cuidadosamente produzida, onde nada está ali por acaso. Mesmo os detalhes que você esquece ao acordar foram colocados com propósito, como símbolos que sua alma reconhece ainda que sua mente racional insista em ignorar. Para compreender esses arquitetos, precisamos começar pelo papel do inconsciente individual. Sua mente carrega não apenas lembranças conscientes, mas também registros de tudo o que você já viu, ouviu ou sentiu. Quando você sonha, esse material é reconfigurado em imagens novas, como um pintor que mistura tintas antigas para criar um quadro inédito. É por isso que você reconhece rostos desconhecidos em sonhos. Eles podem ser pessoas que viu uma única vez na rua, mas que ficaram gravadas em sua mente. O arquiteto interno, portanto, pega essas peças e monta narrativas que refletem seu estado emocional, seus medos, suas esperanças e seus conflitos. Mas o inconsciente não trabalha sozinho. Há outras camadas por trás desse processo, mais profundas e misteriosas. Entre essas camadas está o inconsciente coletivo, conceito revelado por Carl Jung. Segundo ele, existem arquétipos, formas simbólicas universais que atravessam todas as culturas: o herói, a mãe, o sábio, a sombra, a criança. Esses personagens não pertencem apenas a você, mas à humanidade inteira. Quando sonha com figuras arquetípicas, você está acessando uma rede compartilhada de significados. Esses arquétipos funcionam como blocos de construção para os arquitetos do sono, oferecendo moldes prontos que são preenchidos com suas experiências pessoais. Assim, quando sonha com um velho sábio, não é apenas sobre aquele personagem específico, mas sobre a sabedoria universal que se manifesta através dele. O arquiteto utiliza essas formas para transmitir mensagens que vão além da sua história individual. Mas há algo ainda mais intrigante: os agentes espirituais. Muitos relatos de sonhos revelam encontros com entidades que parecem independentes, dotadas de consciência própria. Algumas pessoas sonham com mestres, guias ou até mesmo familiares falecidos, recebendo orientações que mudam suas vidas. Esses personagens não podem ser reduzidos a projeções internas, porque trazem informações que o sonhador desconhecia, mas que se confirmam depois. É como se, durante o sono, uma parte de você atravessasse a fronteira do mundo físico e acessasse conselheiros espirituais que utilizam a linguagem dos sonhos para instruir e orientar. Nesses casos, o arquiteto do sono não é apenas sua mente, mas uma colaboração entre planos, o humano e o espiritual, trabalhando juntos para escrever roteiros de transformação. Os cenários também obedecem a essa lógica arquitetônica. Um sonho nunca acontece em um espaço vazio. Sempre há ambientes moldados com detalhes que comunicam algo. Casas representam a estrutura interior do sonhador. Estradas simbolizam caminhos de vida,
Oceanos refletem o inconsciente profundo. Montanhas traduzem desafios. Cada elemento é colocado como se fosse um tijolo em uma construção simbólica. Os arquitetos do sono dominam essa linguagem e erguem cenários que funcionam como metáforas vivas. Quando você atravessa uma ponte em um sonho, não está apenas atravessando madeira ou concreto, está simbolicamente atravessando uma transição da sua alma. Esses ambientes são construídos com perfeição tão exata que, mesmo anos depois, você ainda se lembra da cor de uma porta ou da textura de uma parede. Isso acontece porque a memória onírica é uma arquitetura energética. Um aspecto fascinante é a presença dos sonhos recorrentes. Eles são a assinatura mais clara do trabalho dos arquitetos. Quando um cenário, personagem ou situação se repete em diferentes noites, significa que o arquiteto está insistindo em entregar uma mensagem não assimilada. É como se ele reconstruísse o mesmo palco até que você perceba a lição. Muitos relatam sonhar repetidamente com escolas, corredores infinitos, quedas ou perseguições. Esses símbolos não são castigos, mas insistências pedagógicas. O arquiteto não desiste até que o sonhador decifre o código. Por isso, prestar atenção em padrões recorrentes é fundamental. Eles são os pilares centrais da construção onírica. Outra característica dos arquitetos do sono é a habilidade de hibridizar dimensões. Nos sonhos, é comum misturar lugares, tempos e pessoas de maneiras impossíveis na vigília. Você pode estar em sua casa atual, mas com móveis da infância, cercado de pessoas que já morreram. Essa mistura não é erro, mas intencionalidade. Os arquitetos cruzam linhas temporais e realidades paralelas para criar uma narrativa que abrange toda a extensão da sua alma. Ao unir passado, presente e futuro em uma única cena, eles mostram que sua identidade é muito maior do que o agora. É como se cada sonho fosse um mosaico, uma colagem vibracional que revela múltiplas camadas de quem você é. Há ainda os arquitetos sombrios, manifestações de partes reprimidas do inconsciente. São eles que constroem pesadelos. Mas mesmo os cenários mais assustadores são projetados com propósito. O arquiteto sombrio não quer destruí-lo, mas forçá-lo a olhar para aquilo que você evita. Por isso, pesadelos não devem ser temidos, mas acolhidos como convites de cura. Quando você enfrenta o monstro, o perseguidor ou o abismo, está enfrentando suas próprias sombras internas. Ao encarar esses arquitetos sombrios, você recupera poder, integra fragmentos da psique e transforma medo em força. O que parecia ameaça se revela como guia disfarçado. Se você deseja se conectar conscientemente com os arquitetos do sono, existem práticas específicas. Uma delas é a incubação onírica. Antes de dormir, formule uma pergunta clara e peça para que o arquiteto construa um sonho com a resposta. Outra é a meditação de revisão onírica, em que você revisita mentalmente os sonhos logo ao acordar, reconstruindo mentalmente os cenários para perceber detalhes ocultos. Com o tempo, você começa a reconhecer a assinatura dos arquitetos, o estilo dos cenários, o tipo de personagens, a forma como as mensagens chegam. É como aprender a identificar o estilo de um artista ou de um escritor. Cada sonhador tem arquitetos próprios, mas todos obedecem a princípios universais. No fim, entender os arquitetos do sono é aceitar que nada nos sonhos é por acaso. Cada detalhe foi cuidadosamente projetado para ensinar, curar, orientar ou alertar. Você não está à mercê de imagens desconexas. Está sendo guiado por inteligências sutis que constroem realidades simbólicas para sua evolução. Ao reconhecer isso, você deixa de ser um espectador passivo e se torna um aprendiz ativo, dialogando com os construtores invisíveis do seu mundo interno.
Os arquitetos estão sempre trabalhando, noite após noite, tijolo por tijolo, cena por cena. A questão é, você está disposto a decifrar suas obras? Capítulo 4. Como decifrar um sonho mensageiro. Há sonhos que parecem mais vivos do que a própria realidade. Você desperta com o coração acelerado, lembrando de cada detalhe, cada cor, cada frase. A sensação é de que não foi apenas uma experiência noturna, mas uma mensagem entregue em mãos pelo seu próprio inconsciente ou por forças além dele. Esses são os sonhos mensageiros, fragmentos simbólicos que carregam instruções, alertas e revelações. Diferente dos sonhos comuns, que apenas reorganizam memórias, os sonhos mensageiros possuem uma assinatura inconfundível. Eles insistem em permanecer na memória, retornam em repetições, provocam emoções intensas e, muitas vezes, encontram eco em acontecimentos futuros. Mas como reconhecê-los em meio a tantos outros sonhos? Como separar a voz da alma do simples ruído da mente? É essa arte que vamos explorar neste capítulo. A primeira regra é observar a intensidade. Sonhos mensageiros não se apagam facilmente. Enquanto sonhos banais desaparecem em minutos, esses permanecem nítidos por dias, semanas ou até anos. Alguns sobrevivem por toda a vida, marcando o sonhador como uma cicatriz luminosa. A segunda regra é a coerência interna. Mesmo que o sonho seja estranho, ele possui uma lógica própria, como se tivesse sido escrito por um autor invisível. Os eventos acontecem em sequência clara, as falas têm peso e os símbolos são consistentes. É como assistir a uma peça de teatro com começo, meio e fim. A terceira regra é a emoção desproporcional. O sonho mexe profundamente, provocando medo, alegria, tristeza ou esperança em grau que supera qualquer experiência casual. Esse excesso emocional é o selo do mensageiro. Uma forma de garantir que você não esqueça a mensagem. Mas decifrar um sonho mensageiro não é recorrer a dicionários simplistas que reduzem símbolos a significados fixos. Não existe uma fórmula universal para cada imagem. O mar pode significar liberdade para um e medo para outro. A casa pode representar segurança ou prisão, dependendo da história do sonhador. A chave está no contexto pessoal. Um sonho nunca fala em língua estrangeira. Ele utiliza os símbolos do seu próprio repertório de vida. O que você viveu, sentiu e acreditou molda a gramática onírica. Assim, o primeiro passo para decifrar um sonho mensageiro é refletir sobre o que cada símbolo desperta em você, e não em manuais genéricos. Pergunte-se: o que essa imagem significa para mim? O que ela desperta em minha memória e em minhas emoções? No entanto, os sonhos mensageiros também carregam uma dimensão universal. Alguns símbolos transcendem a experiência individual, porque estão gravados no inconsciente coletivo da humanidade. O fogo, por exemplo, sempre representará transformação e purificação. A água, renascimento e fluxo emocional. A morte, mudança inevitável. Esses arquétipos servem como códigos universais utilizados pelos mensageiros. Eles aparecem para garantir que a mensagem não dependa apenas do repertório individual, mas seja compreendida em sua essência por qualquer pessoa. Reconhecer essa fusão entre símbolos pessoais e universais é o segundo passo para a decifração. Entender que o sonho fala tanto a língua da sua alma quanto a linguagem da humanidade. Os sonhos mensageiros se apresentam de diferentes formas. Alguns vêm como avisos, antecipando perigos e sugerindo mudanças de rota. Outros surgem como orientações, trazendo respostas para perguntas conscientes ou inconscientes. Há ainda os sonhos de confirmação, que aparecem para reforçar uma decisão já tomada,
como um sinal de que você está no caminho certo. E existem os sonhos de revelação, que expandem a consciência ao mostrar realidades espirituais, encontros com guias ou visões de outras vidas. Cada tipo exige uma interpretação distinta. O aviso pede ação imediata, a orientação pede reflexão, a confirmação pede confiança e a revelação pede integração. Saber identificar a categoria é metade da interpretação. Uma técnica poderosa para decifrar sonhos mensageiros é o método dos 3 espelhos. O primeiro espelho é o interno. Reflita o que o sonho revela sobre você, suas emoções e seus conflitos atuais. O segundo espelho é o externo. Observe o que o sonho reflete em relação ao mundo ao seu redor, às pessoas com quem convive e às situações que enfrenta. O terceiro espelho é o transcendente. Pergunte o que o sonho revela sobre sua jornada espiritual, seu propósito maior e as lições que precisa aprender. Ao passar o sonho por esses 3 espelhos, você descobre se ele fala de um dilema pessoal, de uma circunstância prática ou de um aprendizado espiritual. Esse processo evita que você interprete de forma rasa ou reducionista, abrindo espaço para uma leitura multidimensional. Outro recurso é observar os elementos repetidos. Se um símbolo retorna em diferentes sonhos, ele assume o papel de um signo pessoal, como uma palavra-chave que sua alma utiliza para chamar sua atenção. Uma serpente pode aparecer em sonhos diferentes, em contextos variados, mas sempre trazendo o mesmo sentimento: medo, poder, cura ou transformação. Esse símbolo se torna sua assinatura pessoal. Aprender a identificar esses signos recorrentes é como aprender o alfabeto secreto da sua alma. Uma vez reconhecido, você não precisará mais adivinhar. Sempre que o símbolo aparecer, você saberá exatamente qual mensagem ele carrega para você. Os sonhos mensageiros também podem ser decifrados através da sincronicidade. Muitas vezes, ao acordar, você começa a perceber sinais no mundo desperto que confirmam a mensagem do sonho. Palavras repetidas, encontros inesperados, números recorrentes, músicas ou frases que surgem como resposta. Esses sinais externos são extensões do sonho, manifestações do mesmo campo energético. É como se o mensageiro não se limitasse ao espaço onírico, mas atravessasse para a vigília para garantir que a mensagem fosse compreendida. Estar atento a essas sincronicidades é fundamental para não perder o fio do recado. Há ainda os sonhos que chegam acompanhados de sensações físicas. Você acorda suando, com palpitações, com dores em partes específicas do corpo ou até com sensações de alívio profundo. Essas impressões não são meros efeitos do sono, mas marcas energéticas da mensagem. Muitas tradições espirituais afirmam que os sonhos mensageiros ativam chakras e centros energéticos específicos. Um sonho ligado à comunicação pode deixar a garganta sensível. Um sonho sobre transformação pode gerar calor na região do plexo solar. Observar esses sinais corporais é um complemento importante para a decifração, pois o corpo é o segundo tradutor da linguagem da alma. Para os que desejam tornar-se intérpretes lúcidos de seus próprios sonhos mensageiros, recomendo a prática do diário onírico ritualizado. Não basta apenas anotar os sonhos, é preciso criar um espaço sagrado para recebê-los. Tenha um caderno exclusivo. Use uma caneta que você goste e reserve alguns minutos toda manhã para registrar, sem censura, cada detalhe lembrado. Depois, sublinhe as emoções mais intensas, marque os símbolos repetidos e anote quaisquer sincronicidades que surgirem ao longo do dia. Com o tempo, você começará a perceber padrões que revelam não apenas mensagens isoladas, mas uma narrativa contínua, como se sua alma estivesse escrevendo um livro através dos seus sonhos. No final,
Decifrar um sonho mensageiro não é apenas interpretar imagens, mas aprender a dialogar com sua própria essência. É reconhecer que, quando o mundo desperto silencia, o inconsciente se torna oráculo. É aceitar que a linguagem dos sonhos é simbólica, poética e misteriosa, mas nunca sem propósito. Cada sonho mensageiro é um presente, um recado urgente, uma chave entregue discretamente em suas mãos. E cabe a você decidir se vai usá-la para abrir portas ou deixá-la esquecida na gaveta da indiferença. Quando você aprende a decifrá-los, descobre que nunca esteve sozinho. Sua alma fala com você todas as noites, e os sonhos são a sua voz mais pura. Capítulo 5. Os 9 símbolos proféticos. Em meio ao vasto oceano de imagens que povoam nossas noites, existem certos símbolos que não surgem por acaso. Eles aparecem como faróis, iluminando momentos de virada, mudanças inevitáveis e revelações espirituais. Chamamos esses sinais de símbolos proféticos porque eles não apenas representam algo, eles anunciam. São mensagens condensadas que atravessam o inconsciente para avisar que o futuro está prestes a se mover. Esses símbolos são universais, reconhecidos em culturas distintas, mas ao mesmo tempo adquirem nuances pessoais, dependendo da jornada de cada sonhador. São 9 em especial que se destacam por sua força, recorrência e poder transformador. Entendê-los é aprender a ler a linguagem secreta da alma, a decifrar cartas enviadas pelo destino antes que o destino se cumpra. O primeiro símbolo profético é a água. Sempre fluida, mutável, profunda, a água representa emoções, transições e purificações. Quando aparece calma, anuncia períodos de paz e clareza. Quando surge como tempestade ou inundação, sinaliza transformações intensas que já estão em movimento, muitas vezes impossíveis de evitar. Sonhar com afogamentos pode revelar que o sonhador está submerso em suas próprias emoções e precisa aprender a respirar dentro do caos. Já rios e cachoeiras são sinais de que um novo fluxo de vida está chegando. Em muitas tradições, a água é também símbolo de renascimento, indicando que o velho ciclo terminou e um novo está prestes a nascer. O segundo símbolo é o fogo. Ele arde nos sonhos para indicar destruição e, ao mesmo tempo, criação. O fogo consome o que não serve mais e abre espaço para o novo. Quando aparece como chama suave, é inspiração, criatividade, energia vital. Quando devora cenários inteiros, é aviso de que mudanças radicais estão se aproximando. O fogo pode parecer assustador, mas sempre vem como instrumento de purificação. Muitas pessoas que sonharam com incêndios em suas casas relatam depois grandes mudanças internas ou rupturas externas que transformaram completamente suas vidas. O fogo anuncia que algo será queimado, e desse processo surgirá o renascimento. O terceiro símbolo é a morte. Poucos símbolos carregam tanto peso e medo quanto esse. Mas a morte nos sonhos raramente fala de fim literal. Ela representa fechamento de ciclos, despedidas necessárias e renovações profundas. Quando alguém sonha com sua própria morte, muitas vezes está prestes a viver uma transformação tão intensa que a vida anterior não terá mais sentido. É o símbolo da metamorfose. Assim como a lagarta precisa morrer para que a borboleta exista, o sonho de morte anuncia que um eu antigo está sendo deixado para trás. Quando vemos a morte de pessoas próximas, pode ser um aviso de distanciamentos, mudanças de papéis ou até de curas emocionais. O importante é compreender que a morte é sempre portal, nunca condenação. O quarto símbolo é a casa. Nos sonhos, casas não são apenas construções, são reflexos da estrutura interior do sonhador. Quartos representam intimidade. Sótãos
são memórias ocultas. Porões revelam medos escondidos. Uma casa abandonada anuncia questões emocionais negligenciadas. Uma casa nova indica expansão de consciência. Uma casa em reforma simboliza o trabalho de reconstrução interna. Muitas vezes, sonhar com casas diferentes daquelas em que você vive é a forma do inconsciente mostrar versões alternativas de você mesmo. Assim, cada porta aberta ou fechada dentro da casa é um recado profético sobre escolhas e acessos internos que definem sua jornada. O quinto símbolo é o caminho. Estradas, ruas, trilhas, todos eles representam a trajetória da vida. Caminhos largos e iluminados são sinais de fluidez e segurança. Caminhos estreitos, escuros ou bloqueados indicam desafios e obstáculos que precisam ser superados. Cruzamentos aparecem para mostrar momentos de decisão, quando escolhas importantes definirão o rumo da existência. Subidas são processos de esforço e conquista, enquanto descidas revelam mergulhos no inconsciente ou fases de recolhimento. O caminho nos sonhos é sempre um mapa vibracional, antecipando se o próximo trecho será de facilidade ou de provação. O sexto símbolo é a luz. Quando aparece de forma intensa, vinda do céu ou irradiando de objetos e pessoas, é sinal inequívoco de revelação. A luz nos sonhos indica clareza espiritual, contato com dimensões superiores e abertura de consciência. Pode ser o prenúncio de encontros transformadores, insights poderosos ou até do despertar espiritual. Muitas pessoas relatam sonhar com feixes de luz antes de grandes descobertas pessoais. A luz também pode se apresentar como lampejos em momentos de escuridão, mostrando que mesmo em períodos difíceis, a clareza já está a caminho. O sétimo símbolo é a serpente. Antiga e misteriosa, ela é sinal de transformação profunda. Em muitas culturas, representa sabedoria, cura e renascimento, já que troca de pele para continuar viva. Nos sonhos, a serpente pode aparecer como alerta de traições e perigos ocultos, mas também como convite à cura espiritual e ao despertar de poderes interiores. O contexto define o recado. Uma serpente ameaçadora pode indicar pessoas falsas ou situações tóxicas. Uma serpente tranquila ou em espiral pode anunciar cura e renovação energética. Em todos os casos, sua presença nunca é banal. Ela sempre marca uma virada de ciclo. O oitavo símbolo é o voo. Sonhar que voa é experimentar a liberdade da alma. Quando você se vê sobrevoando cidades ou paisagens, significa que está prestes a conquistar a autonomia e ampliar sua visão de mundo. No entanto, a dificuldade em voar, quedas, medo de altura, obstáculos, mostra resistências internas que precisam ser superadas. O voo é um símbolo profético de expansão e transcendência, indicando que você está pronto para ultrapassar os limites impostos pelo ego e pelas circunstâncias externas. É a promessa de que novas perspectivas estão chegando. O nono e último símbolo profético é o espelho. Quando aparece nos sonhos, ele traz a mensagem mais direta, a necessidade de encarar a si mesmo. Ver o próprio reflexo pode indicar momentos de autoconhecimento profundo. Ver um reflexo distorcido anuncia ilusões, enganos ou a necessidade de ajustar percepções. Espelhos quebrados são avisos de que velhas identidades precisam ser destruídas para que uma nova possa nascer. Esse símbolo é sempre uma convocação à verdade, à revelação daquilo que você talvez esteja evitando ver. O espelho não mostra apenas o rosto. Mostra a alma em sua forma mais crua. Esses 9 símbolos são proféticos porque não apenas descrevem estados, mas anunciam movimentos futuros. A água anuncia mudanças emocionais. O fogo, transformações radicais. A morte, renovações profundas. A casa,
alterações internas, o caminho, decisões de vida, a luz, revelações espirituais, a serpente, curas e riscos, o voo, expansão e o espelho, autoconhecimento inevitável. Quando eles aparecem, não é para serem ignorados, mas para serem decifrados com atenção. Eles são o alfabeto maior da linguagem onírica, o vocabulário básico que os mensageiros usam para que você não se perca em meio a tantos sinais. No entanto, é importante lembrar que os símbolos não são isolados. Eles se combinam, formando frases e narrativas. Uma serpente surgindo em uma casa pode falar de transformações íntimas. Um caminho inundado de água pode sinalizar mudanças emocionais em decisões de vida. Um espelho iluminado pode revelar momentos de clareza espiritual profunda. O segredo é observar como esses símbolos dialogam entre si, como peças de um quebra-cabeça que só ganha sentido quando colocado junto. O sonho nunca fala em palavras soltas. Ele constrói parábolas. No fim, reconhecer os 9 símbolos proféticos é aprender a escutar a linguagem essencial do inconsciente. É aceitar que há uma inteligência oculta que, noite após noite, constrói mensagens para guiá-lo. Esses símbolos são convites, avisos, confirmações. Quando aparecem, estão anunciando o futuro que já começa a nascer. O desafio é simples e profundo. Você está disposto a ouvir? Capítulo 6. Diário de uma alma em viagem. Todas as noites, quando fechamos os olhos, iniciamos uma travessia silenciosa que nos leva além da realidade física. O corpo repousa, mas a consciência desperta em outras camadas, atravessando fronteiras que a vigília não ousa tocar. É nesse território que nasce o diário de uma alma em viagem, o registro invisível das jornadas que fazemos durante o sono. Esses sonhos não são simples projeções mentais. São relatos de viagens astrais, encontros espirituais, visitas a mundos paralelos e até memórias de outras dimensões. A alma, livre da prisão do corpo, torna-se viajante. E cada detalhe lembrado pela manhã é como uma página arrancada desse diário oculto. Muitos descrevem essas experiências como sonhos extraordinariamente vívidos, nos quais o corpo é visto de fora, como se o sonhador estivesse flutuando. Esse é um sinal claro da chamada projeção astral, um fenômeno em que a consciência se desloca do corpo físico e explora planos sutis. Outros relatam encontros com pessoas que já faleceram, diálogos intensos com mestres espirituais ou visitas a lugares jamais conhecidos na vigília, mas que se revelam com precisão impressionante. O mais surpreendente é que, muitas vezes, essas experiências trazem informações verificáveis, detalhes de locais reais, mensagens de familiares distantes, premonições que se confirmam. É como se a alma utilizasse o sono como passaporte para explorar a infinitude do universo. Essas viagens nem sempre são lineares. Algumas parecem aventuras épicas, com cenários mutantes e personagens enigmáticos. Outras se apresentam como simples encontros em salas brancas, templos de luz ou paisagens etéreas. Mas, independentemente da forma, todas carregam um núcleo comum: a sensação de expansão. Ao retornar, o sonhador sabe que viveu algo maior do que um sonho. Há um peso energético, uma lembrança que não se dissolve facilmente, uma marca no coração. Esse é o sinal de que o inconsciente não trabalhou sozinho. A alma realmente viajou. Culturas antigas tinham consciência desse fenômeno. No Egito, acreditava-se que a alma deixava o corpo durante o sono e se conectava ao mundo dos deuses. No Tibete, monges desenvolviam práticas específicas para manter a lucidez nas viagens astrais, transformando-as em exercícios espirituais. Entre povos indígenas, os sonhos de viagem eram considerados mensagens do espírito da floresta ou dos ancestrais, trazendo orientações para a comunidade.
Essas tradições compreendiam o que esquecemos. Sonhar é viajar, não apenas dentro da mente, mas além dela, em territórios onde tempo e espaço deixam de ser limites. Registrar essas viagens é essencial. Sem registro, a memória se apaga como fumaça. O diário físico, um caderno ao lado da cama, torna-se uma ferramenta sagrada. Ao acordar, cada palavra escrita é como um fio que puxa o resto da tapeçaria. Com o tempo, padrões começam a surgir. Você percebe que visita repetidamente certos lugares, que encontra as mesmas pessoas, que recebe mensagens com continuidade. O diário se transforma em mapa, revelando que suas viagens não são aleatórias, mas capítulos de uma mesma jornada. Esse registro dá coerência ao caos aparente, transformando imagens desconexas em narrativa espiritual. Essas viagens também têm funções específicas. Muitas vezes, são usadas para a cura energética. Durante o sono, a alma pode visitar templos sutis, onde recebe tratamentos vibracionais. Pessoas relatam acordar mais leves, com sintomas físicos atenuados, depois de sonhos em que eram banhadas por luzes ou tocadas por seres luminosos. Outras vezes, as viagens servem para reencontros. Familiares falecidos aparecem para transmitir conforto, resolver pendências ou simplesmente reafirmar que continuam existindo em outra dimensão. Há também as viagens de aprendizado, nas quais o sonhador é instruído em escolas espirituais, recebendo ensinamentos que impactam sua vida desperta. Um ponto fascinante é a existência dos chamados sonhos de missão. Neles, o sonhador participa de tarefas coletivas em planos sutis, ajudar grupos de pessoas, enviar energia para locais em crise ou atuar em resgates espirituais. Ao acordar, sente cansaço incomum, como se tivesse realmente trabalhado durante a noite. Esses relatos são numerosos e apontam para a ideia de que a alma, enquanto o corpo descansa, continua ativa em um campo de serviço maior. O diário torna-se, então, um testemunho não apenas de experiências pessoais, mas de uma atuação invisível que beneficia o todo. Para se preparar conscientemente para essas viagens, algumas práticas podem ser adotadas. Uma delas é a intenção clara antes de dormir. Formular perguntas, pedir orientação ou simplesmente abrir-se para receber o que for necessário. Outra prática é a técnica da corda. Visualizar-se subindo uma corda imaginária, projetando-se para fora do corpo. Também é eficaz a meditação respiratória, que relaxa o corpo e mantém a mente desperta, favorecendo o desprendimento consciente. Com disciplina, é possível transformar o sono em verdadeiro laboratório espiritual, onde a alma aprende, cura e expande sua consciência. No entanto, é importante destacar que nem todas as viagens são fáceis. Algumas podem trazer confrontos com medos profundos, cenários de caos ou encontros perturbadores. Esses episódios não devem ser vistos como falhas, mas como oportunidades de enfrentamento. A alma, em viagem, não busca apenas prazer e beleza, ela busca evolução. Ao encarar essas experiências, você integra partes de si mesmo, dissolvendo bloqueios e libertando energia. Com o tempo, até os cenários mais sombrios se revelam como estágios necessários do aprendizado. No fim, compreender o diário de uma alma em viagem é aceitar que você não é apenas um corpo dormindo, mas um espírito em movimento. Cada noite é uma nova página escrita, cada sonho é um relato registrado em tinta invisível. Reconhecer isso é assumir sua identidade de viajante cósmico, alguém que não se limita ao espaço e ao tempo. Quando você aprende a registrar, interpretar e integrar essas experiências, descobre que a vida não começa ao acordar nem termina ao dormir. Ela é contínua, atravessando dimensões, acumulando memórias e revelando que a alma nunca descansa.
Capítulo 7. Portais de lucidez. Há um instante nos sonhos em que a consciência desperta dentro da própria ilusão. Você olha ao redor, percebe o cenário, testa a gravidade, toca os objetos e se dá conta: estou sonhando. Esse momento é o que chamamos de lucidez onírica. Não é apenas um estado raro e fascinante. É um portal, um ponto de passagem que abre acesso a territórios onde o sonho deixa de ser algo que acontece com você e se torna algo que você constrói. Os portais de lucidez são as brechas que permitem atravessar da passividade para o comando, da confusão para a clareza, da ilusão para a criação consciente. Entrar por esses portais é transformar o sono em palco de liberdade, aprendizado e expansão espiritual. O que diferencia um sonho lúcido de um sonho comum é a percepção de que você está no comando. No sonho comum, você é levado de cena em cena, como espectador de um filme. No sonho lúcido, você é o diretor. Pode mudar o cenário, voar, atravessar paredes, convocar personagens, fazer perguntas ao próprio inconsciente. Essa habilidade, no entanto, não surge do nada. Ela depende da ativação de gatilhos específicos, sinais dentro do sonho que despertam sua consciência. Esses gatilhos podem ser simples: perceber que um relógio não marca a hora corretamente, notar que as mãos têm formas estranhas, ou questionar por que certas leis da física não funcionam. Cada um desses sinais funciona como chave para abrir o portal da lucidez. Mas os portais não são apenas portas para a diversão. Muitos reduzem os sonhos lúcidos a experiências de voo ou exploração de fantasias. Mas sua função mais profunda é espiritual e terapêutica. Em estado de lucidez, você pode acessar respostas diretas do inconsciente, dissolver traumas, praticar habilidades, curar bloqueios emocionais e até encontrar guias espirituais. Há relatos de pessoas que resolveram fobias ao enfrentá-las em sonhos lúcidos, de artistas que criaram obras após recebê-las em lucidez, de buscadores espirituais que usaram a lucidez para vivenciar estados de iluminação. É como se, ao atravessar o portal, o sonhador ganhasse acesso a um templo secreto da mente, onde pode experimentar realidades impossíveis na vigília. O primeiro passo para ativar esses portais é cultivar a atenção plena na vigília. A lucidez nos sonhos reflete o nível de presença durante o dia. Quanto mais atento você estiver ao presente, mais fácil será reconhecer quando algo não faz sentido no sonho. Por isso, práticas de meditação, exercícios de respiração e observação consciente do cotidiano são treinamentos diretos para aumentar a chance de lucidez. Outra prática fundamental são os testes de realidade. Olhar as mãos várias vezes ao dia, ler textos 2 vezes para ver se mudam ou questionar-se: estou sonhando agora? Quando esse hábito se transfere para o sono, o sonho revela sua fragilidade e a lucidez se acende. Existe também a técnica da indução lúcida. Antes de dormir, repita mentalmente a intenção: esta noite, reconhecerei que estou sonhando. Essa sugestão simples age como programação do inconsciente. Outras técnicas incluem acordar durante a madrugada, ficar desperto por alguns minutos e voltar a dormir com a intenção de lucidez, aproveitando a fase REM mais ativa. Muitos utilizam cristais, ervas ou sons específicos para potencializar esse estado, mas o verdadeiro segredo está na persistência. Quanto mais você treina, mais frequentes se tornam os portais. Uma vez dentro do sonho lúcido, é importante manter a estabilidade. A euforia inicial pode causar o despertar imediato. Para evitar isso, concentre-se em um detalhe do cenário, esfregue as mãos ou gire o corpo dentro do sonho. Esses gestos ancoram a consciência no plano onírico, prolongando a experiência.
Com o tempo, você aprende a navegar nesses mundos como um viajante experiente, explorando ambientes, interagindo com personagens e testando possibilidades. Cada ato consciente nesse espaço fortalece a ponte entre inconsciente e vigília, transformando o sonho em laboratório de autoconhecimento. Mas há algo ainda mais profundo nos portais de lucidez. Eles revelam que os limites entre sonho e realidade são mais tênues do que pensamos. Muitos relatam ter usado a lucidez para ensaiar situações reais e depois viverem-nas com maior facilidade. Outros afirmam ter acessado conhecimentos que não possuíam antes, idiomas, habilidades, soluções criativas. Há também os que descrevem encontros com entidades autônomas, seres que não parecem simples criações da mente, mas presenças independentes, dotadas de consciência própria. Esses encontros sugerem que o sonho lúcido pode ser não apenas um espaço interno, mas uma dimensão compartilhada, acessada por quem aprende a abrir o portal. Os portais de lucidez também podem ser usados como ferramentas espirituais. Muitas tradições ensinam que é possível buscar respostas existenciais, encontrar mestres ou até acessar vidas passadas em estado de lucidez. O praticante formula uma pergunta, entra pelo portal e se abre para receber a revelação. Muitas vezes, a resposta vem como símbolo, metáfora ou narrativa, mas sempre com impacto profundo. Assim, os sonhos lúcidos deixam de ser apenas brincadeiras da mente e se tornam caminhos de expansão da alma. No entanto, é preciso cuidado. A lucidez também pode levar o sonhador a confrontar medos intensos. Portais de luz podem abrir para cenários sombrios, onde o inconsciente expõe traumas e sombras escondidas. Nesses casos, resistir ou fugir apenas reforça o medo. O segredo é enfrentar. Quando você olha nos olhos de um perseguidor e percebe que ele é parte de você, algo se transforma. O monstro se dissolve, a sombra se integra e o medo se converte em poder. É nesse ponto que os portais de lucidez revelam seu propósito maior. Não apenas mostrar mundos fantásticos, mas curar o sonhador em sua essência. No fim, os portais de lucidez são convites. Convites para despertar dentro do sonho, mas também para despertar dentro da vida. Porque se é possível acordar na ilusão noturna, também é possível acordar na ilusão diurna. Reconhecer que a realidade que chamamos de normal também é construída, simbólica e mutável. Aprender a atravessar esses portais é assumir que a consciência é maior do que o corpo, maior do que o tempo, maior até do que os limites da vigília. A cada sonho lúcido, você descobre que é criador, viajante e aprendiz. E o maior segredo é este: os portais sempre estiveram ali, esperando que você ousasse atravessá-los. Capítulo 8. As casas do sono. Dormir é muito mais do que descansar. É atravessar portais invisíveis que nos levam a diferentes camadas da mente e do espírito. Cada fase do sono pode ser vista como uma casa, um espaço habitado por funções específicas, guardiões simbólicos e segredos ocultos. Percorrer essas casas, noite após noite, é como caminhar por um palácio misterioso, onde cada sala guarda lições e experiências únicas. Entender as casas do sono é aprender a se mover conscientemente entre elas, decifrando os sinais de cada estágio e utilizando suas energias como ferramentas de cura, expansão e revelação. A primeira casa é a do adormecer, também chamada de estado hipnagógico. É a soleira do palácio, onde imagens fragmentadas começam a surgir, flashes de rostos, cores, sons desconexos. Aqui, o inconsciente abre a porta lentamente, permitindo que a consciência ainda desperta perceba lampejos do mundo interior.
É nesta casa que ocorrem fenômenos como a sensação de queda ou os espasmos musculares, lembrando ao viajante que está cruzando a fronteira. Os guardiões dessa casa são os símbolos aleatórios, que muitas vezes passam despercebidos, mas carregam mensagens sutis. Treinar a atenção nesse estado é como aprender a enxergar o alfabeto do inconsciente. A segunda casa é a do sono leve. Aqui o corpo relaxa, mas ainda reage a estímulos externos. É uma sala de preparação, um corredor que conecta a vigília ao inconsciente profundo. Muitos sonhos simples acontecem aqui, organizando memórias do dia, revisando tarefas e emoções recentes. É como uma sala de espera, onde o viajante organiza seus pertences antes de entrar no coração do palácio. Embora pareça trivial, essa casa é fundamental. Ela limpa o terreno para que os sonhos mais profundos possam florescer. A terceira casa é a do sono profundo, um espaço silencioso e denso, sem imagens claras. Poucos lembram o que acontece aqui, mas é nessa casa que ocorrem os processos mais importantes de regeneração física e mental. É o salão escuro do palácio, onde a alma repousa e o corpo se reconstrói. Muitas tradições espirituais acreditam que, nesse estágio, a alma se retira parcialmente do corpo, viajando para dimensões de descanso e cura energética. É uma casa guardada pelo silêncio, pela ausência de formas, mas que esconde a base da vitalidade. A quarta casa é a do sono REM, o coração pulsante do palácio. Aqui os sonhos são vívidos, coloridos, intensos. Os guardiões dessa casa são os arquitetos mais criativos, que constroem narrativas complexas e simbólicas. É o espaço das mensagens proféticas, dos encontros espirituais, das viagens astrais. A atividade cerebral nessa fase é intensa, quase equivalente à vigília, mas a consciência está imersa em paisagens sutis. É nessa casa que os portais de lucidez mais facilmente se abrem, permitindo ao sonhador acordar dentro do sonho e explorar os mundos internos com clareza. Além dessas casas principais, existem também os corredores de transição, momentos entre um estágio e outro. São nesses corredores que ocorrem experiências como a paralisia do sono, em que o corpo está imóvel, mas a mente desperta em um limiar entre mundos. Muitos interpretam esses momentos como encontros com presenças espirituais ou atravessamento de fronteiras dimensionais. São corredores estreitos, mas poderosos, onde a consciência pode vislumbrar o funcionamento oculto do palácio onírico. As casas do sono também podem ser vistas como arquétipos de jornadas pessoais. A casa do adormecer representa os começos, a do sono leve, a preparação, a do sono profundo, a purificação, e a do sono REM, a revelação. Juntas, elas formam um ciclo completo, repetido várias vezes por noite, como se o sonhador fosse conduzido por diferentes alas de um templo secreto. Ao acordar, traz consigo fragmentos dessas experiências, muitas vezes esquecidos, mas sempre registrados na memória da alma. Práticas conscientes podem ajudar a explorar melhor essas casas. A primeira é o registro detalhado. Anotar ao acordar não apenas os sonhos, mas também a qualidade do sono, sensações físicas e momentos em que percebeu transições. A segunda é a intenção direcionada. Antes de dormir, pedir para acessar determinada casa com clareza. Por exemplo, a casa do sono profundo para curar ou a casa do REM para receber mensagens. A terceira é o ritual energético, como usar respirações específicas, cristais ou músicas suaves para facilitar a entrada em certas casas. Essas práticas transformam o ato de dormir em um ritual consciente de exploração espiritual. Os antigos reconheciam a sacralidade dessas casas. Para os egípcios,
o sono era uma versão temporária da morte, e cada estágio representava uma iniciação. No Tibete, monges treinavam para manter a lucidez em todas as fases, transformando o sono em laboratório de iluminação. Entre povos indígenas, acreditava-se que o sono profundo era o momento em que a alma viajava para o mundo dos ancestrais, recebendo bênçãos e conselhos. Em todas essas culturas, dormir nunca foi visto como passividade, mas como jornada. No fim, compreender as casas do sono é reconhecer que todas as noites você é convidado a atravessar um palácio invisível. Cada porta aberta revela um aspecto de sua mente. Cada sala ilumina um pedaço da sua alma. Dormir não é perder tempo, é explorar territórios internos que alimentam corpo, mente e espírito. Quando você aprende a caminhar conscientemente por essas casas, descobre que cada noite é uma iniciação secreta e que cada despertar é o retorno de uma viagem sagrada. Capítulo 9. Sonhos compartilhados e sincronicidades. Há sonhos que não pertencem apenas a você. São experiências tão vívidas, tão marcantes, que ao serem contadas, revelam um detalhe espantoso. Outra pessoa sonhou o mesmo. Essa é a essência dos sonhos compartilhados, fenômenos misteriosos que desafiam a lógica tradicional da mente individual. Quando duas ou mais consciências vivenciam imagens semelhantes em estados de sono separados, algo profundo acontece. A prova de que o inconsciente não é um território isolado, mas um campo coletivo. Esses sonhos são pontes invisíveis, confirmando que estamos todos conectados por fios sutis que vão além do espaço e do tempo. O primeiro sinal de um sonho compartilhado é a coincidência exata de elementos. Imagine você sonhar com uma casa azul de portas abertas e no dia seguinte ouvir seu amigo descrevendo o mesmo cenário, ou sonhar que conversa com alguém distante e depois essa pessoa contar que sonhou a mesma conversa. Esses episódios não são raros. São registros de um inconsciente coletivo que se manifesta como um palco comum. Carl Jung já falava disso ao propor o conceito de arquétipos e sincronicidade, símbolos universais que emergem em diferentes pessoas, conectadas por uma rede invisível de significados. Os sonhos compartilhados podem acontecer em diferentes graus. No nível mais simples, duas pessoas sonham com o mesmo símbolo, uma tempestade, um animal, uma cidade. Num nível mais profundo, ambos vivem a mesma narrativa, interagindo dentro do sonho como se estivessem em um mesmo espaço. Há também relatos de grupos inteiros que compartilham sonhos antes de grandes eventos históricos, como se o inconsciente coletivo da humanidade emitisse alertas antecipados. Esses sonhos coletivos são como sirenes espirituais, preparando o terreno para mudanças que impactam a todos. As sincronicidades são irmãs desses fenômenos. Enquanto os sonhos compartilhados acontecem no plano do sono, as sincronicidades surgem no mundo desperto como confirmações. Você sonha com uma borboleta dourada e no dia seguinte, uma borboleta igual pousa à sua frente. Sonha com uma música esquecida e horas depois ela toca no rádio. Esses acontecimentos são mais do que coincidências. São sinais de que a realidade externa e a interna estão dialogando. O universo, nesse sentido, age como coautor dos seus sonhos, confirmando mensagens e reforçando caminhos. Um aspecto fascinante é que os sonhos compartilhados frequentemente envolvem pessoas com vínculos fortes, familiares, amigos íntimos, parceiros amorosos. Isso mostra que os laços emocionais criam canais de comunicação no inconsciente, permitindo encontros noturnos. Casais relatam ter passeado juntos em cidades desconhecidas. Mães e filhos contam sonhos em que se protegiam mutuamente.
Irmãos descrevem aventuras idênticas vividas no mesmo período. Esses relatos apontam para a existência de um campo afetivo capaz de unir consciências em experiências conjuntas, como se o amor fosse a senha para acessar o mesmo território onírico. Mas os sonhos compartilhados também podem ocorrer entre desconhecidos. Há estudos relatando que pessoas em diferentes países, sem contato prévio, sonharam com imagens semelhantes antes de eventos coletivos, como desastres naturais ou transformações sociais. Esses casos mostram que o inconsciente coletivo funciona como radar da humanidade, captando vibrações globais e transmitindo mensagens antecipadas. É como se, nos bastidores da realidade, todos estivéssemos conectados a uma mesma rede, capaz de alertar sobre mudanças iminentes. Para explorar os sonhos compartilhados conscientemente, algumas práticas podem ser adotadas. A primeira é a intenção conjunta. Duas pessoas podem, antes de dormir, definir um ponto de encontro onírico, como uma praça, um templo ou uma paisagem inventada. Ao acordar, compartilham suas experiências e verificam se houve coincidências. Outra prática é manter um diário coletivo, onde amigos ou familiares registram sonhos diariamente e depois comparam os símbolos. Surpreendentemente, padrões muitas vezes se repetem, revelando mensagens comuns. Essas práticas mostram que o campo onírico pode ser cultivado como espaço de encontro e não apenas como experiência individual. As sincronicidades, por sua vez, pedem atenção vigilante. Elas são como ecos do sonho no mundo desperto. Quando você percebe e anota, começa a mapear um diálogo maior entre o invisível e o visível. Com o tempo, as sincronicidades se tornam mais frequentes, como se o universo respondesse ao seu esforço de escuta. Essa escuta transforma a vida em uma sequência de sinais, onde nada é totalmente aleatório. O acaso perde força e o destino ganha voz. Os antigos também reconheciam esses fenômenos. Em muitas culturas, acreditava-se que os sonhos podiam unir tribos, transmitindo mensagens dos deuses para o grupo. Em tempos de crise, líderes buscavam sonhar juntos, acreditando que as visões compartilhadas revelariam o caminho coletivo. Entre povos xamânicos, sonhar era visto como caçar mensagens espirituais que pertenciam não a um indivíduo, mas à comunidade inteira. Essa sabedoria ancestral se conecta ao que hoje chamamos de inconsciente coletivo e sincronicidade. No fim, compreender os sonhos compartilhados e as sincronicidades é aceitar que não estamos sozinhos nem no sono, nem na vigília. A mente é um fio em uma grande tapeçaria, e cada sonho é um ponto dessa trama. Quando dois sonhos se encontram, quando um símbolo do sono aparece no mundo real, o universo está sussurrando: estamos todos conectados. Perceber isso é viver em estado de diálogo constante com o invisível, reconhecendo que cada noite e cada coincidência são convites para participar de uma narrativa maior, escrita por muitas mãos e muitas almas. Capítulo 10. O rito da manhã, transformando visão em destino. A cada noite, sua alma escreve capítulos invisíveis no livro dos sonhos, mas, ao amanhecer, esse livro corre o risco de se dissolver como neblina. Quantas vezes você já acordou com a lembrança viva de uma cena e, minutos depois, ela se perdeu para sempre? É aqui que entra o rito da manhã, a prática sagrada de transformar visão em destino. Ele é a ponte entre o mundo onírico e a realidade desperta, a arte de resgatar mensagens antes que escapem e de ancorá-las em ações concretas. Sem esse rito, os sonhos permanecem como poesias esquecidas. Com ele, tornam-se mapas práticos de transformação. O primeiro passo do rito é o ato de registrar. Assim que abrir os olhos, antes mesmo de se levantar ou olhar o celular, pegue o diário dos sonhos.
Escreva cada detalhe, por menor que seja, imagens, cores, falas, sensações físicas. Não filtre, não interprete ainda, apenas registre. Essa escrita é como puxar o fio de um novelo. Ao anotar uma palavra, outras surgem. Ao descrever uma emoção, cenas inteiras retornam. O registro é a forma de preservar o manuscrito noturno, impedindo que se apague no esquecimento. É também um gesto de respeito ao inconsciente, uma forma de dizer: eu ouvi sua voz. O segundo passo é a decifração inicial. Após o registro, sublinhe os símbolos que mais chamaram sua atenção. Pergunte-se: o que isso significa para mim? Que emoção desperta? Qual ligação tem com minha vida atual? Não se trata ainda de uma análise profunda, mas de reconhecer pontos-chave. É nesse momento que você separa os sonhos comuns dos sonhos mensageiros. Se um símbolo retorna várias vezes, se uma emoção foi intensa demais, ou se algo no sonho pareceu maior que a lógica, então você está diante de uma mensagem. Esse exercício cria familiaridade com sua própria linguagem simbólica, como aprender o dialeto secreto da sua alma. O terceiro passo é a ancoragem vibracional. Cada sonho traz uma frequência, uma sensação predominante: paz, medo, inspiração, urgência. O rito pede que você traga essa sensação para a vigília. Se o sonho transmitiu coragem, respire profundamente pela manhã e visualize essa coragem expandindo pelo seu dia. Se trouxe alerta, esteja atento às decisões. Se ofereceu inspiração, leve-a como combustível para suas tarefas. A vibração do sonho não deve ser deixada no travesseiro. Ela precisa impregnar sua presença. É assim que a mensagem se converte em energia viva. O quarto passo é a ação simbólica. Não basta sentir, é preciso agir. Cada manhã, escolha uma pequena ação inspirada no sonho. Se sonhou com uma ponte, atravesse uma ponte real ou inicie uma reconciliação. Se sonhou com água, tome um banho consciente, purificando-se. Se sonhou com luz, acenda uma vela e medite. Esses gestos podem parecer simples, mas funcionam como rituais de ancoragem. Ao traduzir o símbolo onírico em ação física, você cria uma ponte entre mundos, dizendo ao universo: eu recebi a mensagem e a estou honrando. É nesse gesto que a visão se torna destino. O quinto passo é a integração reflexiva. Ao longo do dia, retorne às anotações e observe como os acontecimentos se conectam ao sonho. Muitas vezes, você perceberá sincronicidades, palavras repetidas, encontros inesperados, sinais externos que confirmam o recado. Essa observação reforça a certeza de que o sonho não é isolado, mas parte de uma trama maior. Anotar essas conexões fortalece seu diário e o transforma em um verdadeiro livro oracular, uma crônica da sua jornada espiritual. O sexto passo é a gratidão. Ao final do rito, feche os olhos e agradeça pela mensagem recebida. A gratidão é uma chave que abre novas portas. Quanto mais você agradece, mais mensagens chegam. O inconsciente e o universo respondem ao reconhecimento. É como se você alimentasse o elo entre mundos, mantendo o canal aberto para revelações cada vez mais claras. Esse simples gesto de gratidão transforma o ato de sonhar em uma relação viva e contínua com o sagrado. Culturas ancestrais já realizavam seus próprios ritos da manhã. Povos indígenas compartilhavam sonhos ao redor do fogo ao amanhecer, transformando-os em orientações para a tribo. No Egito Antigo, sacerdotes anotavam visões noturnas e as usavam como guias políticos e espirituais. Em tradições orientais, monges meditavam ao nascer do sol, refletindo sobre sonhos como parte do treinamento da consciência. Todas essas práticas tinham em comum a certeza de que os sonhos não terminam ao despertar, mas se completam na vigília.
Adotar o rito da manhã é, portanto, assumir-se como guardião do seu próprio manuscrito invisível. É decidir que não deixará suas noites passarem em branco, mas as usará como fonte de direção e poder. Quando você transforma sonhos em ações, a vida desperta, se enche de sentido. O ordinário ganha cores, o acaso se revela mensagem e cada dia se torna continuidade da noite anterior. O que parecia apenas devaneio se mostra como código. O que parecia irrelevante se revela guia. O que parecia sonho se converte em destino. No fim, o rito da manhã é mais do que uma rotina. É um pacto. Um pacto entre você e sua alma, entre o invisível e o visível, entre o sono e a vigília. É a lembrança diária de que os sonhos não são apenas histórias para serem esquecidas, mas sementes que pedem para ser plantadas na terra da realidade. Cabe a você regá-las com atenção, ação e gratidão. Porque quando o faz, descobre que cada manhã pode ser o início de uma nova vida, moldada não pelo acaso, mas pelo diálogo profundo entre sua alma e o universo. Epílogo: o guardião dos sonhos perdidos. Todas as noites, milhões de histórias nascem e se apagam como constelações que brilham por segundos antes de se dissolverem no céu do inconsciente. Quantos sonhos você já viveu e deixou escapar, como areia escorrendo entre os dedos? Quantos recados da alma se perderam no silêncio da pressa matinal? É nesse espaço de esquecimentos que habita o guardião dos sonhos perdidos. Uma presença simbólica que guarda cada visão que não foi lembrada, cada mensagem não decifrada, cada fragmento que parecia apagado. Esse guardião é mais do que uma metáfora. É a parte de você que nunca esquece, a memória invisível que arquiva tudo o que a mente consciente descarta. Imagine esse guardião como um bibliotecário silencioso, caminhando por corredores infinitos de livros feitos de luz. Cada volume guarda um sonho seu, mesmo aqueles que você jura ter esquecido. Ele conhece os símbolos que voltam, os diálogos que nunca foram registrados, as viagens que pareceram simples devaneios, mas que eram portais de revelação. E, embora você pense que essas histórias desapareceram, o guardião as mantém vivas, esperando o momento certo para devolvê-las em forma de intuição, déjà vu ou sincronicidade. Porque nada se perde. Tudo o que sua alma viveu no sono continua escrito em um manuscrito eterno. O guardião também é mestre da paciência. Ele sabe que nem todas as mensagens devem ser reveladas de imediato. Algumas precisam amadurecer, como sementes enterradas na terra. Outras exigem que você esteja pronto, mais desperto, mais atento, mais capaz de suportar a verdade que carregam. Por isso, o guardião não força memórias. Ele apenas preserva. E quando chega o tempo, devolve-as suavemente, talvez em um sonho repetido, talvez em uma visão durante o dia, talvez em uma frase dita por outra pessoa. Ele trabalha nos bastidores, costurando passado, presente e futuro em uma tapeçaria de significados ocultos. Em muitas tradições, esse guardião foi representado por figuras simbólicas: o escriba egípcio que registrava os feitos da alma, o anjo da guarda que vela pelo sono, o xamã que caminha entre mundos para resgatar mensagens perdidas. Em cada cultura, ele tem nomes diferentes, mas sempre cumpre o mesmo papel: assegurar que nada da sua jornada noturna se perca totalmente. Mesmo que você não se lembre, mesmo que acorde vazio, mesmo que pense que não sonhou, o guardião sabe. Ele mantém cada detalhe em sua biblioteca invisível, esperando que você tenha olhos para ler. O convite final desta obra é simples e profundo. Torne-se aliado do seu guardião. Reconheça sua existência, converse com ele em silêncio antes de dormir. Peça que traga à tona as mensagens mais importantes.
Ao acordar, agradeça, mesmo que nada lembre, porque agradecer fortalece o elo e abre as portas da memória. Com o tempo, você perceberá que lembranças esquecidas começam a voltar, que sonhos fragmentados se tornam claros, que símbolos dispersos ganham sentido. Esse é o guardião respondendo, entregando-lhe as chaves dos sonhos que antes estavam escondidos. No fim, entender o guardião dos sonhos perdidos é aceitar que nada em você se perde, que cada noite é registrada, que cada mensagem é preservada, que cada símbolo é guardado em um cofre invisível. Você não é um sonhador esquecido, mas um viajante acompanhado. E quando decide caminhar ao lado desse guardião, descobre que até os sonhos que julgava mortos continuam vivos, esperando ser decifrados. Porque o verdadeiro mistério não é sonhar, é lembrar. E o verdadeiro poder não é apenas lembrar, é transformar. Assim, encerramos este manuscrito não com um ponto final, mas com uma porta aberta. Que você desperte a cada manhã com a certeza de que seus sonhos são mapas, seus símbolos são mensagens e sua alma é eterna viajante. Que o guardião caminhe ao seu lado, entregando-lhe as chaves dos sonhos perdidos, e que você nunca mais adormeça sem a consciência de que está entrando em um templo sagrado, onde o invisível escreve, todas as noites, a história de quem você realmente é.